A estação de Sete Além. Oi Mariana, meu nome é fulano, tenho 37 anos, sou designer gráfico e sempre fui apaixonado por trens e metrôs. Quando eu era adolescente, costumava vasculhar mapas antigos da CPTM e do metrô de São Paulo para descobrir estações desativadas, túneis fechados, saídas de emergências, aquelas saídas pouco usadas. Nunca encontrei nada de anormal, até 2021. Era um domingo à tarde. Eu continuava com esse mesmo costume de adolescente. Tava chovendo muito, sem nada para fazer, então eu decidi sair e explorar sozinho. Peguei a linha 3, vermelha, no sentido Palmeiras/Barra Funda, com um plano bobo, descer em estações diferentes, tirar fotos, ver se encontrava estruturas antigas ou abandonadas nos túneis laterais. Estávamos chegando na estação Marechal Deodoro quando percebi algo estranho. O trem não parou, ele passou direto, mesmo com várias pessoas aguardando na plataforma. Olhei em volta e percebi que todos os passageiros do vagão estavam estranhos, imóveis. Algo ali tinha mudado. Alguns com a cabeça baixa, outros olhando fixamente para a porta sem piscar. Um senhor ao meu lado estava com os olhos entreabertos e eram completamente escuros, como uma borda azulada que parecia brilhar sobre a luz branca do vagão. Senti um calafrio, e antes que eu pudesse levantar, as luzes do vagão começaram a piscar. O trem começou a desacelerar, mas não era uma estação comum. Era um lugar que não existia, pelo menos nos mapas. Pelo menos eu nunca tinha visto por ali. O nome da estação estava todo borrado, as letras pareciam ter sido riscadas à mão. As paredes estavam cobertas com uma espécie de limo escuro. Os painéis digitais estavam quebrados. E quando o vagão parou e as portas se abriram, veio um cheiro de mofo e ferrugem que invadiu ali todo o ar. E uma voz metálica com distorção e chiado anunciou algo que eu não conseguia entender. Era como se falasse debaixo d'água. Quase todos os passageiros desceram, sem falar nada, só desceram. E andavam como se soubessem exatamente onde estavam, sem pressa, mas com o mesmo propósito. Contra todos os meus instintos, eu segui atrás e desci também. O lugar parecia mais um metrô abandonado há décadas, com estruturas metálicas expostas, rachaduras no teto, iluminação parcial. Mas algo ali estava profundamente errado. O tempo parecia dilatado. O som do meu próprio respirar demorava para alcançar ali meus ouvidos. Estava tudo muito devagar. Vi mais dessas pessoas também pela estação. Algumas sentadas, outras em pés, mas todas com pele azulada ou acinzentada, como se fossem feitas de cera fria. Os olhos iguais, negros, com uma áurea azul acinzentada, pulsante. Foi quando percebi que estavam me observando. Eram 3 figuras. Elas pareciam como se fossem largatos, sem rostos. Eram diferentes ali dos outros. E elas me seguiam discretamente. Eu me apressei, e logo elas também. Eu vi uma escada em espiral e comecei a subir, tropeçando, caindo, o coração acelerado. No topo da escada havia uma porta de ferro com marcas de mãos e símbolos, algo bem estranho. E tinha um olho cortado por uma linha, desenhado. De repente, uma mão me segurou no ombro por trás, quase desmaiei, achando que era uma daquelas figuras que estavam me seguindo com cara de largado. Mas a figura que me segurava não era como os outros. Era um homem aparentando uns 50 anos, pele também meio azulada, mas seus olhos tinham um pouco de emoção, remetiam uma tristeza e ao mesmo tempo uma espécie de ternura fria, não sei explicar. Ele só me falou o seguinte: você não deveria ter descido aqui. Eles acharam que você sabia, mas você caiu por acaso. Eu vou te ajudar. Tentei perguntar quem era ele e ele me respondeu algo que eu nunca vou esquecer. Ele disse o seguinte: eu também vim de lá. Há 15 anos, peguei o mesmo trem que você pegou, mas não consegui sair daqui a tempo. Ele puxou uma certa alavanca ali oculta na parede que eu não tinha visto antes
e um pedaço do chão se abriu, revelando um tipo de portal circular. Parecia feito de um espelho líquido com reflexos borrados da cidade do outro lado. Era como olhar para a realidade através de água suja de um rio. As criaturas que estavam atrás de mim começaram a se aproximar. O som de passo, ecoava mais perto. Elas corriam, mas estavam vindo com toda certeza, como se quisessem realmente me pegar. E foi aí que eu senti um empurrão, com toda a força. E enquanto eu caía, eu ouvi suas últimas palavras, as palavras daquele senhor que me ajudou, que dizia o seguinte: não volte para o subsolo à noite. A fronteira está cada vez mais fina. Acordei deitado na calçada, perto da estação Marechal Deodoro, onde o trem devia ter parado. Estava sujo, com as roupas molhadas. O relógio ainda marcava o mesmo horário de quando eu entrei no trem. Mas eu sabia que havia se passado muito mais tempo. Desde então, nunca mais andei de metrô, pelo menos à noite, e nunca mais peguei naquela estação. Toda vez que vejo uma estação vazia ou um trem que não para, eu me afasto, porque agora sei que Sete Além tem suas próprias linhas subterrâneas. E às vezes o trem errado é para o lugar certo. E se você descer, talvez não consiga mais voltar. Lembrar de tudo isso, Mariana, me causou muitos calafrios. Mas esse foi meu relato. E deixo uma pergunta aqui no ar. Você e seus inscritos acreditam em Sete Além? Muito obrigada pelo relato. E eu acredito em Sete Além, realidade paralela, Acredito sim que existe sim. Não pretendo visitar, Acho bem interessante as histórias. Acredito sim que existe. Muitos falam que existe 7 tipos de realidade, Como alguns acreditam também que existe 7 pessoas na face da Terra que parecem ser iguais, Vamos supor, lá no Japão talvez tenha uma pessoa parecida comigo, ou nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil mesmo. Dizem que existe, como também existe essas realidades paralelas. Por exemplo, aqui eu tô contando relatos de Sete Além, mas vai que a minha outra versão que tá lá em Sete Além, ou em outra realidade paralela, está contando relatos aqui do nosso mundo, da nossa realidade, talvez. É bem interessante e eu acredito sim que existe. E vocês aí, vocês acreditam em Sete Além?